Bom dia, eu sou o Teacher Décio e eu estou aqui nos estúdios da KPK para gravar mais uma Klein Blitz Class. E hoje ela tem um sentido especial. É que primeiro eu vou começar, eu trouxe as baquetas para começar com a introdução musical. Para lembrar que nós estamos aqui também, os estúdios da KBK é um estúdio de gravação de música, de som, de áudio também. Então, o que eu quero falar sobre hoje é uma complementação do texto que foi hoje na KBK, na Klein Blitz Class normal, que foi pelo WhatsApp que você recebeu esta manhã, ou esta madrugada, que era bem cedo. Então, eu vou elucidar o texto da KBK. Ele diz assim, ele define, segundo a visão do ABA, né, do Abaco Brasileiro de Alfabetização Bilíngue, ele define o que é escrever. Ele diz que escrever é retirar algumas letras da ordem natural e universal do alfabeto e reordená-las de acordo com a lógica alfabético-matemático de um idioma em particular. Para quê? Para grafar os sons de uma palavra daquela língua. Ok? Então vamos destrinchar isso. Eu preciso do vídeo para trabalhar isso mais abertamente. Então é o seguinte: qual é a ordem natural do alfabeto? A, B, C, D até o Z. O A é o 1, o B é o 2, o C é o 3 e o Z é o 26. A 26ª letra. Então o alfabeto, em todas as línguas que usam o alfabeto, está ordenado do A ao Z. Ela está lá, paradinha. Ela sozinha não significa nada. Se eu mostrar um alfabeto, você vai olhar para um alfabeto, ok. Mas naquela combinação não tem significado nenhum, no sentido de uma palavra, em nenhuma das línguas, né? O máximo que você pode dizer é soletrar naquela língua, né? ABC em inglês, ABC em português, ABC em alemão também, que é surpresa para muita gente, né? Então, o que eu faço quando eu quero escrever alguma coisa? Eu tiro a letra, eu vou mostrar aqui. A letra A é a primeira letra do alfabeto, ok? Letra A. Então, eu vou lá no alfabeto que está organizado, na ordem natural, tiro a letra A, né, se eu quiser. Mas, como eu vou escrever uma palavra, eu selecionei uma palavra que é a palavra língua, que nós estamos falando de língua, nós vamos escrever numa língua, falar uma língua. Então, qual é a letra que eu vou tirar da ordem natural do alfabeto primeiro, para escrever língua em português? É o L. É a letra número, a 12ª, a letra 12 do alfabeto, ok? Aí, qual é a próxima letra que eu vou tirar? Vou tirar o I, que é a 9ª letra. Então eu tirei o 12 da ordem natural, coloquei no primeiro lugar, porque na lógica alfabética e matemática da língua portuguesa, a primeira letra da palavra língua é L, então o 12 vai primeiro. Depois vem o 9. L-I, qual é a próxima letra? N, a 14, que agora é a terceira. G, que é a 7ª, e agora é a 4ª. O U, que é a 21ª, mas agora é a 5ª. E por fim, o A, que é a primeira. Então, lá no alfabeto, na ordem natural, ela está em primeiro lugar. Mas aqui na palavra língua, ela vai para o último lugar. Então é por isso que eu digo que eu retiro da ordem natural, universal, e coloco numa ordem. Mas o que é essa ordem? Quem determina essa ordem? Né? Eu digo que é uma lógica alfabético e matemática. Por que ela é alfabético? Porque eu estou lidando com o alfabeto. Por que ela é matemática? Porque eu estou lidando com dois fatores matemáticos. O primeiro é o número em si, né? O 9. E segundo é a posição da letra. Estou lidando com duas posições. Uma letra que lá no alfabeto era a primeira, ela passou para... né, que lá era a primeira, ela passou para o último lugar, que é o A. E a que lá era a 12ª, passou para o primeiro lugar. Então, na palavra nova, língua, né? Vamos escrever aqui L, I, N, G, U, A. Então, essa nova organização, nova ordem é o que eu estou falando. Que é uma ordem daquela língua em particular. E quem determina essa ordem é uma lógica alfabético-matemática. Ok? Então vamos pegar e vamos ver agora a mesma palavra, só que vamos trabalhar com a lógica alfabético-matemática de inglês. Qual é a primeira letra? Eu tiro lá a 20ª letra do alfabeto e coloco em primeiro lugar na palavra língua em inglês. O
ok? Então eu tiro aqui a 15ª, T-O-N, a 14ª, tom, G é a 7ª, U, a 21ª, tong, E é a 5ª. Por que eu usei agora a letra vermelha? É porque eu quero destacar aqui, entre a palavra língua em inglês e a palavra língua em alemão, aliás, em inglês, que é aqui, né, em português e inglês, o que permanece contínuo aqui, o U, o G e o N se repetem, né? Mas aqui tem uma palavra, a letra nova, que é o T, que só tem em inglês, que é o T, mas tem uma palavra nova, que é o E, que não tem em português, mas tem em alemão, conforme nós vamos ver, ok? Então, pela lógica alfabética, matemática da língua inglesa, a palavra língua se escreve com a 20ª do alfabeto primeiro, a 15ª segundo, a 7ª em terceiro, a 21ª em quarto, a 14ª em quinto, 1, 2, 3, 4, 5, e a 5ª no alfabeto na sexta aqui, ok? E essa letra está em vermelho porque ela tem essa letra em comum com alemão. As outras, ela tem em comum mais com português, né? E o T, ela é novidade em inglês, mas ela não tem em português, então ela permanece azul aqui, ok? Agora vamos usar a lógica alfabética matemática da língua alemã para escrever a palavra língua em alemão. O que eu faço? Eu vou lá no alfabeto, como eu digo, tiro da ordem a última letra, que é a Z, a 26, e ponho no primeiro lugar, né? Agora na nova ordem da palavra, dessa palavra em particular, da língua alemã em particular, que é, né, agora a primeira palavra. A segunda é a 21, que é o zu, zum, ge, ok? Então, qual é a ordem, qual é a lógica da palavra língua na língua alemã? Primeiro é o Z, que é a 26, depois o U, que é a 21ª do alfabeto, né? Depois o E, aliás, o N, que é a 14ª, zum, depois o G, que é a 7ª, e por último o E, 5. Então tem a palavra Zung, que é língua em alemão. Língua, Tong, Zung, ok? Então é isso que eu quero explicar. O que o texto está dizendo é isso, que quando eu vou escrever, o ato de escrever significa retirar a letra da ordem natural e universal do alfabeto e colocar em uma nova lógica, em uma nova ordem. E essa nova ordem é determinada por um fator, né? Por isso que eu chamo de alfabético matemática, fator alfabético, porque é o alfabeto, e matemático. Tem dois fatores matemáticos. Primeiro, a quantidade de letras em português. Língua tem 6. Tong em inglês 1, 2, 3, 4, 5, 6 também tem 6, mas em alemão Zung, Z-U-N-G só tem 5. Então 6, 6, 5. E as ordens, né? 12ª, 9ª, 14ª, 17ª, 21ª, primeiro, 20ª, 15ª, 14ª, 21ª, 7ª, 5ª. 26ª, 21ª, 14ª, 17ª. Então veja só, ordem é um fator matemático. Número, quantidade é um fator matemático. Então esses dois fatores se unem para determinar quais são as letras, a quantidade de letras e em que ordem elas vão estar para escrever aquela palavra naquela língua em particular. E o que eu estou dizendo, que isso é um dos fundamentos da teoria, da base, né? Das teorias pedagógicas do ABA, do Abaco Brasileiro de Alfabetização Bilíngue, é que é nessa relação que reside a forma de nós grafarmos, ou de nós gravarmos, por melhor dizer, né? Nós nos lembramos automaticamente dessas letras. Só que tem um elemento aí que envolve a questão neurológica, né? A questão do conhecimento dessa ciência, que é a neurociência, né? Que é o seguinte, é como essas letras, como essas imagens, que na realidade são imagens, né? A imagem do L, a imagem do L, como é que essas imagens são gravadas
são memorizadas e como é que elas são acessadas quando a gente vai falar. Eu sei escrever em português, eu fui alfabetizado em português, então eu sei qual é a ordem que eu vou colocar. Vou tirar do alfabeto e colocar numa ordem. Eu sou alfabetizado em inglês, então eu sei tirar de uma ordem. Eu sou alfabetizado em alemão, então eu sei tirar daquela ordem de alemão e colocar lá. Então é isso, cada língua que você aprende, que você se alfabetiza, né? Você sabe escrever, porque eu estou falando de escrever aqui, então você aprende essa lógica, você acessa de alguma forma, você aprende, grava e acessa quando vai utilizar a língua, certo? Então é isso que eu quero, é esse o teor da comunicação de hoje da Klein Blitz Class. Foi um grande prazer falar com vocês, vamos continuar esse assunto, porque esse assunto é profundo e nele reside justamente as estratégias da KBK, que elas são diluídas nas aulas, você não percebe porque, né, é um fator pedagógico, é um fator didático que está embutido ali. Por que sua mente vai conseguir lembrar de que letras usar para escrever e para falar aquela língua? É aí que reside e é isso que eu quero me aprofundar. Vamos utilizar esses paralelos da aula, esses adendos das aulas justamente para isso. Esse vídeo ficou grande, né? Ficou 11 minutos. Foi um grande prazer falar com vocês novamente nesse mesmo dia, né? Porque nos comunicamos lá pelas 4 horas da manhã através do WhatsApp e agora de novo. Mas a ideia é essa, meus queridos, né? Vamos vencer esse monstro. Vamos dominar a língua inglesa e alemã, né? Como diz aquele escritor Guimarães, né? O filho, não o pai, o Luiz Guimarães, ele diz que a língua é para ser dominada, não para não nos deixar nós não temos que ser dominados pela língua, mas nós temos que dominá-las, né? Não só a língua portuguesa, mas todas as línguas que nós nos propomos a aprender. Foi um grande prazer e eu vou me despedir, lembrando ainda que o elemento musical sonoro é importantíssimo no aprendizado e a tradicional despedida da KBK, que nas 3 línguas. Adeus, goodbye e auf Wiedersehen.